Fala, galera ligada aqui no canal do Esporte News Mundo. Eu sou o Joel Silva, setorista do Vasco, e venho trazendo aqui informações sobre o Cruz Maltino, que já está a caminho de Belém, onde enfrenta na sexta-feira o Remo pela 18ª rodada da Série B. A delegação Cruz Maltina ainda não chegou, até porque está previsto chegar na madrugada desta quinta-feira lá em solo paraense. E o Lisca vai ter muito problema para escalar essa equipe do Vasco. Mas eu vou começar pela notícia boa, a notícia do retorno do Germancano. Germancano cumpriu suspensão diante do Vila Nova, o Vasco conseguiu vencer, mas teve muita saudade do artilheiro. Mas está de volta, até porque levou o terceiro cartão amarelo, cumpriu suspensão, está tudo ok com o Germancano, está junto com a delegação, evidentemente, e confirmadíssimo para essa partida. Outro retorno é do Ricardo Graça, campeão olímpico, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. É bem verdade, não entrou em campo, mas retornou ao Vasco da Gama com muita moral, com a medalha de ouro no peito. A tendência é que esse jogador seja, inclusive, titular, podendo ter grandes chances de ser titular. Afinal de contas, o Castan sofreu uma lesão e está fora da partida. Mas isso é uma má notícia. Vamos continuar com as boas. Riquelme, lateral esquerdo, se recuperou de uma torção no tornozelo direito e também está relacionado. Então, o Vasco aí com 3 reforços caseiros: Germancano, Riquelme e também o Ricardo Graça. Agora fica aí pela má notícia. O próprio Leandro Castan, que foi substituído no primeiro tempo do jogo contra o Vila Nova, foi avaliado pelo departamento médico hoje e ficou constatado que ele teve um edema na coxa direita, sem previsão de retorno, evidentemente, em relação aos médicos do clube, mas existe sempre aquela apuração por fora e ele deve ficar aí entre 3 e 4 semanas no estaleiro. Outro jogador que também está no departamento médico é o atacante Daniel Amorim. Ele já desfalcou o Vasco contra o Vila Nova, ele teve um problema muscular no treinamento que antecedeu a partida contra os goianos, ficou de fora, né? Um azar danado, afinal de contas ele é ali o reserva imediato do Germancano, e quando tinha a oportunidade de ser titular, acabou desfalcando a equipe. E, além desses dois, Castanho e Daniel Amorim, Michel e Bruno Gomes estão ainda se recuperando de lesões. O Michel teve um problema muscular na coxa e o Bruno Gomes teve um problema na lombar, né? Ele até, inclusive, foi substituído no jogo contra o São Paulo, em São Januário, pela Copa do Brasil, ainda no primeiro tempo, por conta desse problema. Ambos estão fazendo fisioterapia, algum trabalho também de transição física e já retornam à equipe do Vasco. O Bruno Gomes, inclusive, estava no radar do Lisca para essa partida. O Lisca, inclusive, na coletiva após o jogo contra o Vila Nova, tinha a expectativa do Bruno Gomes ser relacionado, mas isso acabou não acontecendo, então o Bruno Gomes está fora, mas aí com boas chances de retornar na terça-feira, ou melhor, na quarta-feira contra o Londrina. Mas esse é um outro papo. O Michel, esse sim, ainda vai precisar de mais tempo. Além de todos desses desfalques, ainda temos o Morato. Morato com Covid-19, está em isolamento, né? Está cumprindo a quarentena, sendo acompanhado pelos médicos. A princípio, sem nenhum tipo de problema, né? Tem passado ele, não está assintomático, não está sentindo muitos problemas tendo essa Covid, desejando, é claro, uma pronta recuperação para ele. Então, já falei do Castan, Daniel Amorim, Michel, Bruno Gomes, Morato, e ainda tem o Lucão. O Lucão, que também é campeão olímpico junto com o Ricardo Graça, ele recebeu alguns dias de folga para se adaptar ao fuso horário. Afinal de contas, Japão 12 horas à frente do Brasil, então o Lucão tendo que se recuperar desse fuso horário também. Vale lembrar que o Ricardo Graça, como eu já falei do Castanho, e o Ricardo Graça como relacionado de volta ao grupo, o Ricardo Graça só foi relacionado devido à lesão do Castan, porque o Ricardo Graça também receberia esses dias de folga, mas com a lesão do Castan, o Vasco só tem no elenco Miranda, Hernando e Ulisses como zagueiros, e o Ricardo é um canhoto, ou seja, joga pela esquerda também, então o Vasco precisou aí cancelar essa folga do Ricardo Graça. O Lucão não, o Lucão teve a folga mantida
e ele retorna ao grupo após o jogo contra o Remo sexta-feira. E agora vamos tratar também dos suspensos. Marquinhos Gabriel e Léo Matos tomaram um terceiro cartão amarelo na partida contra o Vila Nova e cumprem suspensão. Então, são 8 desfalques que o Vasco tem para essa partida: Castan, Daniel Amorim, Michel, Bruno Gomes, Morato, Lucão, Marquinhos Gabriel e o Léo Matos. Então, uma intensa dor de cabeça para o técnico Lisca. E lembrando, o Vasco vai treinar apenas quinta-feira, apenas um treinamento para entrar em campo diante do Remo. Então, o Lisca já está tendo esse pouco tempo de treinamento há bastante tempo, ou seja, desde que ele assumiu o clube. Então, está indo muito na base da conversa e na recuperação desses jogadores. Então, por conta disso, a gente projetando aqui uma escalação para o jogo contra o Remo, ela não deve fugir disso. Vanderlei é o goleiro, evidentemente, titular. Tem um problema na lateral, até porque se o Léo Matos está suspenso, o Zeca pode fazer a lateral direita. E aí na lateral esquerda pode jogar o MT, ou até mesmo o Riquelme, ou até mesmo o próprio Zeca, já que o Caio Tenório é o jogador da posição, reserva imediata do Léo Matos. Então, com certeza é uma dúvida que o Lisca tem na cabeça, se puxar o Zeca para a direita e o MT na esquerda. Eu, particularmente, acredito mais nessa possibilidade. Afinal de contas, o Caio Tenório vem sendo escalado como um ponta, né, na linha do meio-campo, mais para frente, sempre tendo o Léo Matos em sua retaguarda. Então, acredito que talvez o Lisca entenda que ele não está muito pronto, talvez para ser o lateral direito, até porque é muito ofensivo, o lateral precisa ser um pouco defensivo. Então, eu fico com o Zeca na lateral direita, MT na esquerda. E a dupla de zaga formada por Miranda e Ricardo Graça. É claro que vai depender ainda da condição do Ricardo Graça, vale lembrar, ele não entrou em campo nas Olimpíadas, mas tem a questão da viagem, do fuso horário. Por exemplo, quando o cara estava dormindo, ou melhor, ele vai dormir, tá todo mundo acordado lá no Japão, e ele ainda tem que se acostumar com os horários de almoço, de janta, então isso tudo demanda um certo tempo. Mas, se eu fosse arriscar um palpite, eu arriscaria com Miranda e Ricardo Graça formando a dupla de zaga. No meio-campo, não tem muito mistério: Rômulo, Juninho e Sarrafiori. Sarrafiori indo para o seu terceiro jogo como titular, até porque o Marquinhos Gabriel está suspenso, então ficaria essa trinca no meio-campo. E no ataque, Léo Jabá, Germancano, evidentemente, e a novidade, a grande novidade desse ataque, Gabriel Peck. E por que eu digo isso? Porque o Lisca, na coletiva pós-jogo, já tinha dito que possivelmente o Peck ganharia uma oportunidade já contra o Remo. Então, provavelmente, Gabriel Peck sendo o substituto, primeiro do Morato, que era o titular antes de ter Covid, depois do Marquinhos Gabriel, que atuou pelo lado esquerdo do campo na partida contra o Vila Nova. Então, chegando a vez aí do Gabriel Peck. Então, o Vasco com 3 reforços caseiros, mas também com 8 desfalques para essa importante partida contra o Remo. O Vasco, se vencer, vai chegar aí a sua terceira vitória consecutiva na Série B. Então, aí, dando a minha opinião sobre a provável escalação do Vasco para essa partida de sexta-feira contra o Remo, o Lisca deve mandar a campo o Vanderlei, na lateral direita, Zeca, dupla de zaga formada por Miranda e Ricardo Graça, e na lateral esquerda, o MT. Meio-campo com Rômulo, Juninho e Sarrafiori. E na frente, Léo Jabá, Gabriel Peck e Germancano. É claro que ainda vai ter o treinamento de amanhã, mas ao que tudo indica, essa deve ser a escalação do Vasco, que enfrenta o Remo na sexta-feira. Vasco em busca da sua tão sonhada arrancada na Série B, podendo aí chegar à sua terceira vitória consecutiva na competição. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Não são tão boas no sentido de serem boas notícias, até porque se trata de desfalques, mas espero ter informado vocês sobre esse próximo compromisso do Vasco, que acontece na sexta-feira. Antes de me despedir, peço para que você curta esse vídeo, compartilhe, dê o like, mande para os seus amigos. É o esportenewsmundo.com.br/Vasco. Lá você encontra todas as matérias e todos os conteúdos feitos não só por mim, mas também por todos os setoristas aqui do Vasco no portal Esporte News. É isso, galera. Eu me despeço por aqui e durante a semana aí com muito conteúdo e quem sabe até com mais vídeos, trazendo aqui muita informação sobre o Vasco da Gama. Tamo junto, galera, e até a próxima.